E aí, meu case de sucesso? Eu sou o Adriano, muito bom ter você por aqui, porque esse conteúdo foi criado especialmente para você, para te ajudar a descobrir como alcançar resultados acima da média e como construir um negócio sólido e escalável através do empreendedorismo de alto impacto. O negócio de alto impacto ele é capaz de gerar valor na sua vida enquanto empreendedor, na vida do time que joga com você, na vida do seu cliente e no mercado ao qual o seu negócio está inserido. Meu objetivo é que você aprenda a empreender focando os seus esforços naquilo que realmente traz resultado tanto para o seu negócio quanto para a sua vida. Porque, na minha cabeça, no meu ponto de vista, é inimaginável você construir um negócio de alto impacto, um negócio que gere e agregue valor, antes de desenvolver essa consciência do empreendedor, de quem constrói esse negócio. Tamo junto? E o episódio de hoje é como descobrir se o meu negócio é de alto impacto. O empreendedorismo de alto impacto é um conceito baseado na transformação e na evolução de um empreendedor e o que ele consegue promover com isso. De uma forma mais rasa, assim, se você for pesquisar hoje na internet, o empreendedorismo de alto impacto ele está atrelado, ele está vinculado a negócios mais direcionados para a área de sustentabilidade, ecoeficiência, impacto no mundo de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais ampla. Mas eu defendo que antes da gente gerar impacto no mundo, a gente precisa gerar impacto na própria vida, né? Na verdade, assim, os conceitos eles se complementam, né? Na verdade, o primeiro é justamente o aprofundamento do segundo, ou seja, trazendo uma percepção de realmente você ajudar a construir um mundo melhor, só que você fazer isso a partir de você e através de você, né? Então, quando você gera impacto na sua vida, quando você gera impacto no negócio, em quem faz parte do time que toca esse negócio e na vida do cliente, automaticamente você está gerando, consequentemente, está gerando impacto no mundo de alguma forma, né? A importância de um negócio que gera impacto é que ele sempre sustentará um significado que transcende o próprio negócio, né? Então eu venho falando muito aqui nos conteúdos sobre a questão de descobrir diferenciais competitivos, de não empreender pelo preço, de fugir de negócios comoditizados, né, para você não entrar numa briga e para que seu negócio não seja percebido apenas pela questão do preço, para não empreender pela necessidade no primeiro impulso, né? Já comentei aqui que não é que é ilegítimo isso, pelo contrário, é muito digno, porém você pode aproveitar o ensejo e já se preparar melhor, já tentar buscar algo que vá te levar mais longe do que simplesmente empreender por impulso ou porque acha que conhece alguém que se deu bem fazendo determinada coisa e você acredita que com você vai ser igual ou vai ser melhor, porque com você é diferente, porque você acredita mais no seu taco, enfim. Eu já trouxe bastante esse assunto, então só para relembrar um pouquinho, né? Se você colocar a sua atenção na questão empreender gerando impacto, né? E obviamente quando fala gerar impacto, é um impacto positivo, não faz sentido você gerar um impacto negativo, né? Pelo menos para quem está no mundo para fazer a diferença, ajudar na evolução do mundo e ajudar na evolução da própria vida, das pessoas e tal. Então, acho que eu não preciso ficar explicando isso, mas quando você tem o seu foco nisso, você acaba enxergando oportunidades acima da média. Você acaba enxergando oportunidades onde ninguém enxerga, porque você acaba treinando o seu cérebro para poder enxergar, né, essas oportunidades. É um exercício assim como tudo, né? Tudo que você coloca a sua atenção, tudo que você coloca o seu foco e treina ali diariamente o seu cérebro a pensar em relação àquilo, a tendência é que ele se desenvolva. E nesse caso aqui não é diferente, né? Então você pensar como um empreendedor de alto impacto, que quer gerar valor na vida das pessoas, que já quer gerar transformação, que quer gerar um impacto positivo no mercado no qual ele está inserido, passa a ser um exercício diário e isso, com o passar do tempo, vai te condicionando a pensar cada vez mais dessa forma, né? E por que eu acho que isso é realmente importante? Porque
praticamente 30 anos empreendendo, né, e já tendo passado por muita coisa, eu chego numa conclusão que muita gente acaba chegando com a maturidade, né, então eu não sei exatamente a sua idade, a idade que você tem aí, que você está me assistindo. Talvez você tenha a idade para ser meu filho, talvez você tenha a minha idade, talvez seja até mais velho do que eu. Mas a questão não é essa, a questão é a idade mental, a questão é a percepção e a maturidade, né, em relação aos valores como empreendedor, ao valor do negócio e tudo mais. Então eu chego à seguinte conclusão, e eu já ouvi muita gente que tem muito resultado financeiro, inclusive, né, falando, e que chega nesse ponto, né? Qual o sentido que tem essa jornada, se não gerar impacto, se não contribuir para melhorar alguma coisa, se não contribuir para gerar transformação, se não contribuir para ajudar no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento de determinado mercado. O resultado financeiro ele é muito interessante, e também já comentei isso num vídeo anterior. Você não chega a lugar nenhum se você não fizer resultado financeiro, se você não tiver dinheiro, porque é ele que vai financiar tudo. Mas existe muita coisa além disso, né? E o empreendedorismo de alto impacto, a partir do momento que você está condicionado a pensar dessa forma, ele te abre muito a cabeça, né? Ele eleva muito a sua consciência a respeito disso. Eu separei aqui alguns itens que eu acho que são fundamentais, né, para você se condicionar a esse tipo de pensamento, a aprender através desse conceito, né. Primeira pergunta, e hoje tem sido muito cogitado, muito comentado, né, a questão do propósito, né. E qual é o seu propósito como empreendedor? Qual que é o propósito do seu negócio, né? Qual é o porquê do seu negócio, né? Então, tem um clássico aí da literatura corporativa, né, Simon Sinek, que fala, né, inclusive é um livro da década passada, se eu não me engano, mas que ele fez sucesso, na verdade é um best-seller, e foi o que colocou ele no hall da fama aí dos escritores desse tipo de tema, né? Depois ele publicou outros livros, mas esse foi bem emblemático. Pelo menos eu o conheci através dele, né? Começa pelo porquê. Ele te leva a fazer uma reflexão bem interessante, né, em como você encontrar e buscar o teu propósito primeiro como empreendedor e o propósito do seu negócio para que as coisas realmente façam sentido, né? Por que isso é importante? Porque é isso que vai te tirar da cama. Às vezes a gente começa um negócio na empolgação, às vezes a gente começa um negócio ali por impulso, né, faca nos dentes e tal. No começo é bacana isso, mas isso não sustenta. Se você não tiver um propósito por trás, se você não tiver algo maior, algo além dessa energia, desse gás aí, principalmente quando você está iniciando, fica complicado. Pode chegar num determinado momento que as coisas deixam de fazer sentido e às vezes fica difícil sair da cama para defender aquilo, né? Eu sempre fui muito assim, né? Tira da cama é me defender aquilo que eu realmente acredito, é aquilo que eu primeiro compro, né, como ideia, como negócio, antes de eu conseguir vender isso para os meus clientes, vender isso para as pessoas que trabalham junto comigo. Então eu me movimento, né, eu me movo dessa forma. Então é extremamente importante refletir sobre isso, né. E quando pensar, né, em empreendedorismo de alto impacto? Quando você realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas, no mercado, através de você, através do seu negócio, através do que o seu negócio pode proporcionar, da solução que ele entrega para o mercado. Então, quando isso fizer sentido para você, é hora de você pensar em empreendedorismo de alto impacto. Existe gente que inicia um negócio simplesmente para ganhar dinheiro, e já falei, isso não é ilegítimo, mas volto a repetir, né, ser redundante nisso. Só isso, num determinado momento, ele não vai sustentar, né? E quando um negócio está pautado só por isso, você enxergar além disso, enxergar coisas que ninguém enxerga, começa a ficar meio difícil. Às vezes está ali na sua frente, mas sua visão fica turva. Que é, na verdade, né, gerar um alto impacto. É você curar uma dor, é você gerar uma transformação, é você abraçar uma determinada causa, resolver um problema, você melhorar
mercado, você melhorar a vida de alguém, você melhorar a sua própria vida, você melhorar a vida do time que está correndo ali com você melhorar a vida do seu cliente, ou seja, qualquer impacto positivo que você gere, você automaticamente está atuando e empreendendo através de um negócio de alto impacto, né? O alto impacto é quando você soma tudo isso, né? Então você gera pequenos impactos na sua vida, na vida de quem está ali junto contigo, na vida do seu cliente, no mercado, e a soma desses impactos vai acabar criando um reverb muito maior, né? Vai reverberar mais alto e gerar um impacto maior. E quanto mais pessoas você atingir com essa sua iniciativa de empreendedor com esse teu negócio, maior também vai ser esse impacto, mais reverb ele vai causar, como eu já disse. Se a gente pegar aí como não sei exatamente o estudo de caso, mas um exemplo, né, hoje, que é muito falado, você abriu ali a internet no teu celular, sempre tem alguma notícia a respeito, o nosso empreendedor hoje tido aí provavelmente como o maior, não sei nesse momento, mas ele sempre está oscilando ali, né, empreendedor mais rico do mundo, por conta da expressão que ele conseguiu dar aí, os negócios que ele vem construindo, no sentido de dar vida a tudo isso, né? Existem os questionamentos que ele não constrói nada, ele aproveita ideias das pessoas, ele fomenta negócios que outros criaram, ok, mas o empreendedorismo é isso, né? É você ter uma visão e ter iniciativas que muita gente às vezes tem uma boa ideia, às vezes até tem um bom negócio, mas não consegue passar de determinado ponto porque falta visão empreendedora, falta uma energia, uma iniciativa empreendedora que poucos têm, e ele se aproveita muito bem disso, né? Ele sempre cresceu com os negócios dele justamente agindo dessa forma. Então é empreendedorismo na veia, né? Você pegar exatamente aquilo que as pessoas têm de bom e enxergar algo que ninguém enxerga naquele negócio e botar dinheiro. Depois que deu certo, todo mundo bate palma e todo mundo critica, mas antes de dar certo você é tido como um louco, você é tido como uma pessoa que pensa muito fora da caixa e as coisas não são assim, etc. Só que depois que dá resultado, todo mundo bate palma e todo mundo se acha no direito de julgar e de criticar. Mas voltando ao exemplo dele aí hoje, você só vê ele envolvido em questões que realmente geram muito impacto, né? Você popularizar ou você disseminar sinal de internet para o mundo inteiro através da Starlink, você, através da Neuralink, que é uma outra empresa dele, você conseguir suprir algumas deficiências que você tem no cérebro, principalmente para doenças motoras e outras questões. E aí existe sempre a exploração, né, da informação e da intenção do empreendedor. O pessoal começa a fazer sensacionalismo porque no fundo, por trás disso tudo tem muita coisa, tirando a questão da ficção, ou até a questão da probabilidade de ter muito além do que a gente vê. Eu não quero trazer à tona esse tipo de discussão. Na verdade, meu objetivo é usar isso como um exemplo, né, de que realmente existe hoje um movimento muito grande e um possivelmente o maior empreendedor hoje em atividade no mundo pensa exatamente dessa forma. Então pensar em gerar impacto, pensar em negócios de alto impacto é pensar com a cabeça do Elon Musk, por exemplo. Aí você pega a questão dos carros elétricos, né? No momento que a gente vive aí o ápice da agressão ao meio ambiente por combustíveis fósseis, a gente tem a questão dos veículos aumentando sua produção ano a ano e a coisa chegando num momento de não conseguir se sustentar mais. E o cara pega uma coisa que já tinha sido desenvolvida lá atrás, só que ninguém fez isso acontecer. E de repente ele começa a fazer isso acontecer e todas as montadoras começam a ir atrás disso porque entende que é um caminho sem volta. E não existe bobinho no jogo, né? Então muita gente já sabia disso, só que ninguém teve a iniciativa, né, de empreender com essa bandeira, com esse propósito. E a partir do momento que alguém faz e aí consegue resultado, aí todo mundo vai correr atrás para não ficar morto no mercado, né? Já comentei no outro vídeo aí que eu trouxe, acho que semana passada, sobre a questão de empresas gigantes que desapareceram por terem ficado paradas e não terem acompanhado a tecnologia, o desenvolvimento do mercado, a mudança do hábito de consumo
E é isso que acontece. Então, quando vem alguém e rompe fronteiras, quebra paradigmas e começa a ter sucesso, enquanto não tem, tá todo mundo ali para apontar o dedo e julgar, mas depois que começa a ter, todo mundo tem que correr atrás para não ficar desatualizado ou literalmente sumir do mercado. Então, são negócios assim, e o cara corre atrás e o cara faz acontecer. Existe até aquele jargão, né, que todo mundo fala, não, o negócio é que nem foguete, porque foguete decola, foguete não dá ré e tal, e o cara vem e prova que foguete dá ré. O cara consegue lançar o foguete e dar ré é uma forma grosseira de falar, mas ele consegue fazer ele voltar de ré, literalmente, para a própria base dele para ser reaproveitado. E até então, até ele, isso não acontecia e nem a NASA tinha conseguido desenvolver esse tipo de dispositivo, né? Enfim, eu citei alguns casos aqui, com certeza você deve ouvir falar diariamente sobre Elon Musk, sobre o julgamento das intenções benignas ou malignas vindas dele, dependendo de quem julga, de quem aponta o dedo. Mas o fato é que os negócios que ele se envolve hoje são negócios de altíssimo impacto, negócios que geram uma transformação literalmente no mundo inteiro, na vida das pessoas, na forma inclusive como as pessoas vivem e vão viver daqui por diante, né? E quem viver verá, né? No que isso tudo vai dar e etc. Tem as questões aí de inteligência artificial, que a gente vai comentar num outro conteúdo para não sair muito aqui do foco, que vem se desenvolvendo muito. A gente vai tratar sobre algumas inteligências. Mas é isso. Tudo isso faz parte do nosso contexto atual e provavelmente vai fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano daqui por diante, né? Então por isso que vale a pena tocar nesse assunto. Quando que eu descobri, né, essa parada? Quando que eu tive esse insight? Quando eu cheguei aí no que eu considero a minha segunda quebra, né? Ou seja, cheguei num segundo negócio que depois de ter tentado muito e não ter diferencial, né? Eu já comentei sobre isso em outro vídeo. Não ter encontrado um diferencial competitivo e etc. Acabei numa briga por preço e tudo mais. Eu resolvi parar com o negócio porque estava desgastante demais. Eu vi que não ia me levar a lugar nenhum. Então, literalmente, depois de alguns anos me dedicando a ele, falei, não vou mais seguir com isso adiante. E naquele momento, falando mais ou menos de uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos isso, um pouquinho mais, 13, 14 anos, eu comecei a estudar muito sobre o movimento da nova economia, o movimento das startups, né? O Vale do Silício começou a ficar muito na vitrine, né? Começou a chamar muita atenção por conta das startups, das empresas que dali saíam e etc. E eu comecei a me interessar sobre isso, comecei a pesquisar e ler bastante sobre negócios, sobre o modelo de negócio de uma startup, né? Muito mais dinâmico, um negócio que você coloca, você testa, você faz ali o MVP, vê se a coisa acontece, já ajusta ela no mercado, para depois pensar em realmente consolidar esse negócio, fazer com que isso se transforme num negócio. E muitas delas aí, as chamadas unicórnios, já nascem exatamente com um potencial gigantesco, né? Muito expressivo financeiramente falando. Depois disso isso acabou virando uma onda, esse negócio cresceu muito, também tem muita gente que tenta e não consegue, enfim, como tudo, né? No começo a coisa começa numa velocidade pequena, depois ela vai tomando muita velocidade, mas o que eu quero, na verdade, usar como referência é justamente o conceito da startup. Então eu comecei a entender através dali que eu precisava gerar um diferencial competitivo, que tinha que ter algum tipo de impacto olhando para frente, eu tinha que buscar um negócio que realmente fizesse sentido para os próximos bons anos aí, para que ele pudesse se sustentar e etc. Só que eu também, depois de praticamente 20 anos empreendendo, ficaria difícil simplesmente começar algo totalmente novo e jogar fora aquela experiência, pelo menos dos erros que eu já tinha tido fora. Então eu uni o útil ao necessário. Eu peguei aquilo que eu tinha aprendido, aprendi muito com os erros, quebrando a cara, dói bastante, não recomendo, mas é fato que o fracasso nos ensina bastante. Evite na medida que você puder evitar, se prepare ao máximo para que você consiga lidar com isso da melhor forma, ou evite passar por isso de forma demasiada, mas isso faz parte do jogo.
Então peguei esse aprendizado ali na raça, na prática e falei, não, agora eu preciso aplicar isso em algo que realmente tem esse conceito, que tem essas características, esses princípios para ver como é que dá, porque esse caminho é um caminho que eu acredito que eu não tentei. E aí eu fui buscar em cima de uma experiência que eu tinha, um negócio fora do Brasil, ou uma empresa que atuava com um negócio parecido com o que eu tinha na época. E foi um caminho que deu muito certo, porque eu encontrei experiência num país desenvolvido que estava muito mais avançado naquilo que eu fazia, e comecei a encontrar alguns diferenciais competitivos ali. Só que aí o desafio era como é que importar esse conceito de negócio para um país como o Brasil que ainda não tem, e como trazer isso encaixotado, né? Aí a gente esbarra em flutuação cambial, nas questões de importar algumas soluções, e nesse negócio especificamente envolvia produtos químicos, inclusive, que a importação desses produtos, para quem mexe com isso sabe do que eu estou falando, ela é mais complexa, exige classificação de riscos e tudo mais, envolvia equipamentos de ponta que não existiam no Brasil, e envolvia uma técnica embarcada. A técnica embarcada foi o mais fácil, foi simplesmente eu criar coragem de pegar um avião, atravessar o mundo, ir lá e buscar esse know-how, entender o que eles faziam, entender que eu já sabia uma boa parte e aquilo que eu precisava melhorar e como que eu ia trazer e tropicalizar isso para o Brasil. Então essa foi a parte mais, se não mais fácil, a mais simples, né? Porque tudo isso exigiu algum investimento na época, e eu falava inglês assim muito superficialmente, mas assim, meti as caras, o espírito empreendedor falou mais alto e eu fui para cima. Uma hora eu vou contar mais detalhes dessa história aqui durante os conteúdos para você. Mas o fato é que eu encontrei esse caminho e depois falei, tá bom, agora eu preciso entender como é que eu vou viabilizar, ou como é que eu vou encontrar no Brasil os recursos que eu preciso para fazer com que isso aconteça. Mas o que sustentou tudo isso e depois fez com que tudo isso desse muito certo, e eu vou comentar aqui nesse conteúdo, né, o tanto que deu certo esse negócio, foi justamente o conceito que tinha por trás, né? Porque existia um conceito de sustentabilidade nesse negócio, existia um conceito de inovação, existiam premissas, né, que eu venho tocando a respeito nesses conteúdos que eu venho trazendo aqui, que eram inerentes desse negócio. Então isso me chamou muita atenção. E o meu maior desafio era o seguinte: não existe, então isso é bacana. Agora, como é que eu faço isso existir no Brasil? Então esse foi o maior desafio. E aí isso exige com que você tenha um empenho muito maior num primeiro momento sem ver resultado, ou seja, você criar uma fundação muito melhor estruturada, criar a sua base ali muito bem feita, para a hora que você começar subir essa edificação, quando você começa a construir esse negócio, ele está muito bem alicerçado, né? Só que é difícil no sentido de que isso não traz um resultado imediato. E quando isso não traz um resultado imediato, a grande maioria que já necessita de resultado imediato para fazer com que esse negócio sustente, né, o famoso vender almoço para comprar janta, você acaba não tendo tempo de investir nisso. Por isso que pouquíssima gente vai atrás ainda disso, por isso que isso ainda é muito novo, né? Se você embarcar por esse caminho, você vai perceber que pouquíssima gente ainda explora, porque principalmente aqui no Brasil, quem se mete a empreender, ou às vezes quem empreende é porque tem uma necessidade muito grande de ter resultados ali, e o que tem à disposição é empreender, falar, eu vou criar um negócio, eu vou para cima porque eu literalmente preciso sobreviver. Acaba não tendo tempo, porque quando você inicia essa jornada, é uma coisa que você menos vai ter tempo, principalmente no começo, né? Então, pensar dessa forma e encontrar esse caminho foi extremamente importante, porque isso mudou meu jogo, né? Mudou minha vida da água para o vinho, literalmente, né? Como que eu fui descobrir isso, né? Aliás, que resultado que isso, né, gerou quando eu descobri isso? Eu estava já empreendendo praticamente uns 20 anos, né? E porque eu empreendi uns 2, 3 anos assim, testando algumas coisas que não era ainda uma empresa aberta, mas já tinha ali um princípio de empreendedorismo nas coisas que eu fazia, e aí depois eu conto a data aí mais ou menos uns
uns 17 anos de quando eu abri a primeira empresa, o primeiro CNPJ mesmo, né? E então eu fiquei praticamente 2 décadas correndo atrás de resultados e eu não conseguia romper a barreira dos 7 dígitos, né? Eu falo assim, era um momento de negócio muito diferente do que a gente tem hoje. A velocidade das coisas era menor, né? Hoje a gente vive um outro nível de velocidade, né? Hoje a gente tem aí o digital que chegou para exponencializar muita coisa, mas naquela época não tinha. Estou falando de uma época que eu comecei que na verdade a internet ela nem existia ainda. Então era um momento bem diferente. Quando eu tive a percepção sobre o empreendedorismo de alto impacto, de buscar inovação, algo que gerasse realmente um impacto e agregasse valor, obviamente a gente já estava nesse processo. Estou falando de 2008, 2010 mais ou menos, mas mesmo assim a internet não era o que é hoje. Muita gente que está bem hoje no business da internet, naquela época estava começando, alguns não tinham nem começado ainda, né? Então a gente não tinha a dimensão do que a gente tem hoje, né? Então, voltando aí para essa época, a gente conseguiu um resultado como micro e pequeno empresário ali, um negócio iniciando, a gente não tinha muita informação relevante na época, não tinha como se preparar muito bem, né? Hoje a gente tem aí uma oferta gigantesca de treinamentos, etc. Naquela época era muito escasso. Então, a barreira de 1 milhão de faturamento, ela era assim muito latente, né? Era uma referência muito grande. Inclusive, nessa época, quando a gente falava em 1 milhão era dinheiro, hoje já não é mais, né? Então, as coisas realmente mudaram muito. Eu falo, não é mais por questão de um negócio, a questão de você falar, antigamente você fala, não, ganhar 1 milhão, eu tô com a minha vida feita. Hoje 1 milhão, provavelmente, se não, dependendo de onde for, você não consegue nem comprar um apartamento. Então, realmente, o jogo mudou bastante. Mas nessa época era uma barreira, né? E então eu persegui isso durante aí muito tempo. E de repente, quando eu expandi minha consciência, abri os meus olhos para esse direcionamento de negócio de alto impacto, em 3 anos eu consegui um resultado muito maior do que eu tinha perseguido a minha vida inteira até então. Ali eu já estava falando em praticamente 20 décadas tentando isso, né? Então eu saí de romper uma barreira de 7 dígitos para um negócio aí com faturamento de múltiplos 8 dígitos, uma questão de 3 anos, não é simplesmente, exigiu todo um esforço aí, mas assim, uma percepção de um negócio que na verdade não existia no Brasil e que tinha esse viés de alto impacto, de agregar valor, de sustentabilidade, de ecoeficiência, uma série de coisas embutidas, e era um negócio que eu já tinha a base, porque eu já tinha aprendido toda essa base do negócio na minha prática, no meu dia a dia, só que eu investia energia num modelo de negócio que já estava ultrapassado. E quando eu consegui ver um negócio, mesmo modelo, mesmo perfil de negócio, vamos dizer assim, fora do Brasil, explorado de uma outra forma, né, com um outro conceito, com uma outra cabeça, isso realmente me encheu os olhos e me abriu muito a cabeça, né, expandiu muito minha consciência em relação a isso. Então o que eu acabei agregando foi o know-how que eu busquei lá fora, mas eu já tinha uma base já bem feita, ela só estava sendo mal explorada. Então isso fez com que eu tivesse uma velocidade muito grande na mudança de jogo, né? Então esses resultados realmente falaram por si só, né? Pô, eu estava ali praticamente 2 décadas correndo atrás de resultado, de ter o primeiro faturamento anual de 7 dígitos e de repente em 3 anos eu já estava com faturamento de múltiplos 8 dígitos, por conta dessa mudança de cabeça, dessa mudança de percepção, dessa mudança de olhar, obviamente buscando referências de alguém que já estava evoluído e já estava na frente, né, do nosso país aqui, e você vai encontrar isso obviamente em países desenvolvidos, como eu venho falando muito por aqui, né? E o que mais chamou a atenção? Quando eu encontrei esse caminho, eu comecei a testar isso em outros negócios. E o fato é que esses outros negócios foram 4 negócios, os 4 negócios eu consegui validar, tanto para o mercado, com feedback positivo do cliente. E esses 4 negócios durante o MVP, no primeiro ano e meio, que é justamente ali o momento onde eu estou testando e estou fazendo, formatando o negócio e colhendo feedback para ajustar o negócio, todos eles tiveram resultados acima de 7 dígitos de faturamento. E aí a gente fala, tudo bem, faturamento não é lucro. Eu pego uma referência de faturamento porque o número maior que você tem é o que todo mundo usa no mercado. Mas tanto esse negócio consolidado, que foi o primeiro, quanto esses 4 outros negócios, eles geraram 7 dígitos de faturamento no primeiro ano, sem exceção, e um resultado de margem de contribuição de pelo menos 30%.
o que é bastante interessante para alguns negócios aí. A gente sabe que fica muito aquém disso, né? Então, tirando o digital, que às vezes você consegue alguns resultados com margens maiores, mas hoje também já não é tão simples assim, né? Porque a coisa também evoluiu por aí. Você acaba tendo uma média interessante, né? Se você falar um resultado de 30% de margem de contribuição, tudo bem que é um lucro bruto, mas aí depende dos custos, de como você administra isso, é realmente um resultado bastante interessante, principalmente para negócios físicos. Então, o resultado foi muito bom e isso me chamou a atenção. Eu falei, não, esse é o caminho e eu quero me consolidar por aqui, porque aqui tem um jogo diferente que eu nunca joguei e realmente deu muito certo, né? A analogia que eu gosto de fazer quando eu falo sobre isso é assim, investir tempo em pesquisa e planejamento pode fazer toda a diferença. Fiquei durante muito tempo da minha vida correndo atrás, com a faca nos dentes, querendo vencer no braço. E quando você entra nesse jogo, você dificilmente vai ter tempo para fazer outra coisa que eu falei. E você fica tomado por aquela rotina, você fica tomado por aquele jogo que você está jogando e muitas vezes as coisas estão muito próximas de você, você não consegue enxergar, às vezes você não tem nem tempo para você dispor de correr atrás de algo novo, de algo diferente. Tamanha energia que você despende, que você gasta naquele negócio que você já se jogou, né? Então eu sempre faço esse alerta, muito cuidado, o máximo de planejamento possível pode fazer toda a diferença, né? Entender aonde, o campo que você vai jogar, qual o jogo que você quer jogar, como as pessoas estão jogando. Volto a chamar a atenção de novo, nós estamos na era da informação, ativo valiosíssimo que é a informação. Se você buscar nos lugares certos, nos canais certos, você vai ter informação muito relevante. Alguns anos atrás isso não era fato, isso não acontecia. Então, quer dizer, hoje a gente tem muita coisa na mão. Antigamente, às vezes, você pensar em pesquisa e planejamento poderia, né, durar alguns anos. Então, às vezes, isso era contraprodutivo, porque você também ficava na pesquisa e acabava tirando a coisa do papel. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, a informação está aí, a velocidade da informação ela aumentou demais, então você tem muita coisa na mão, é só pegar ali o celularzinho ali e pesquisar nos lugares certos que você vai ter realmente muitas respostas. Então tá mais fácil de fazer, tá? É muito mais fácil de você ter essas informações, de você buscar, de você ter respostas para muitas perguntas, de você enxergar quem já fez ou alguém que está fazendo algo bacana que você pode adaptar em outro mercado, enfim. Existe um caminho farto, sabe, de possibilidades aí que antes não existia. E muita gente não usa isso a favor, né? Então, tá na hora de acordar e usar isso a favor, porque isso pode fazer toda a diferença e economizar anos, mas muito anos de esforço, né? Qual é a conclusão disso tudo, né? Duas coisas que, se eu fosse você, uma experiência de quase 30 anos e boa parte desse tempo tomando porrada, eu falaria seria o seguinte: não abrir mão de duas coisas. Se preparar muito bem para o jogo. Se você quer um título, então se prepara primeiro para chegar na final. Prepara primeiro para ganhar a primeira etapa, para passar para as oitavas, para as quartas, para as semis, para chegar na final. Tudo tem fases, né? Para você poder disputar o título lá no final. E ninguém chega para disputar um título se não estiver muito bem preparado, porque existem muitas fases para você passar antes. E quanto melhor preparado você estiver em cada uma dessas fases, mais você vai se fortalecer, mais robustez você vai ganhar e realmente o seu resultado lá na frente vai ser muito maior. Já durante o processo, né, na verdade o que vale mais sempre são esses resultados durante o processo. Obviamente que tem aquela recompensa final, mas o crescimento que você consegue agregar passando essas fases e o quanto você vai se preparar e crescer durante essas fases é de extrema importância, desde que você esteja atento para isso, que você busque isso, que você se qualifique para isso. E mesmo o segundo, né, mesmo no caos,
Arrume um tempo para pensar. A pior coisa que existe é viver de passageiro. A pior coisa que existe é deixar a vida levar e não saber nem para onde que a vida está levando. Porque literalmente você vira um passageiro e onde você chegar, chegou. Onde a vida te levar, te levou. Onde o teu negócio te levar, levou. E se for pro buraco, se for pro abismo, você tá ali, né? À disposição. Como um passageiro. Então você não tem o que fazer. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente não tem tempo de parar para pensar. Principalmente quando começa a empreender. Como eu falei, a escassez de tempo é uma das maiores dores hoje de quem empreende, principalmente quem começa um pequeno negócio, principalmente quem começa sem grana, principalmente de quem começa sem experiência, porque você tem que se doar demais. Então falta realmente muito tempo. E quando você não tem dinheiro no início, o único ativo que você tem para entregar para o teu negócio, que você tem para dispor é seu tempo. Então você acaba usando ele no limite ou muito além do limite, né? Por isso que isso gera muito estresse, por isso que é difícil suportar durante muito tempo quando as coisas não dão certo, quando as coisas não vão bem, e por isso que muita empresa acaba fechando antes da hora. Então, voltando, arruma um tempo para pensar. O tempo que você para pensar diariamente, antes dessa sua rotina começar, refletir sobre tudo aquilo que você tem que fazer no dia, refletir sobre tudo aquilo que provavelmente vai acontecer, ou direcionar, idealizar na sua cabeça antes, entender os prós e os contras e como você pode lidar com essas situações, pode fazer toda a diferença. No caso da minha vida, fez e continua fazendo muita diferença. Porque de certa forma, quando você faz isso durante o dia, você tem uma sensação de déjà vu, que aquilo já aconteceu, porque você parou para pensar sobre aquilo. Obviamente que eu não estou falando de você ter uma bola de cristal porque ninguém tem e adivinhar tudo que vai acontecer, mas se você tem uma rotina de negócios, você atua num determinado mercado, você está se informando sobre esse mercado, está se preparando para esse mercado, você tende a ter um direcionamento de como vai ser o seu dia ou das coisas importantes que você precisa resolver naquele dia ou naquela semana ou naquele mês, enfim, dentro do teu planejamento, você tem um norte daquilo. Então você imaginar isso acontecendo, quais as falhas que podem ocorrer, quais as coisas que realmente podem se concretizar e etc. Procurar vivenciar isso antes, na sua cabeça, naquele momento de reflexão, de pensamento, antes da coisa acontecer, pode te ajudar a dar muita velocidade e ser muito mais assertivo nesse jogo. Então é de fundamental importância você ter esse tempo, ter o tempo da autorreflexão, e você refletir sobre as coisas que já deram certo e deram errado para você corrigir a sua rota. Então você precisa ter esse tempo para pensar, porque no final vai sofrer as consequências é você. Então, duas coisas preciosas: se prepara muito bem para o jogo, para você entrar em campo confiante. Já preparado você estiver, maior será a sua autoconfiança. Quanto maior a sua autoconfiança, maior seu rendimento. Quanto maior o seu rendimento, provavelmente maiores serão e melhores serão os seus resultados. E arrumar um tempo para pensar, arrumar um tempo para refletir, arrumar um tempo antes da sua rotina começar todos os dias, para você entender melhor como é que funciona esse jogo, o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ajustar, o que precisa mudar, o que precisa continuar sendo executado, porque é isso que vai fazer com que você também evolua o jogo no dia a dia, beleza? Espero que realmente tenha feito sentido para você, como sempre. Te vejo lá.